Olá pessoal, povo de Deus, uma boa tarde de sexta-feira para todos. Que Deus venha abençoar a tua casa, a tua vida, a tua família. Que nós possamos estar firmes na presença do Senhor. Muitas vezes nós teremos que abrir mão de coisas que nós podemos até mesmo gostar muito, coisas que aos nossos olhos naturais seria maravilhoso. Falo talvez de vida sentimental, talvez de algo material na tua vida. Mas a verdade é, irmãos, que quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, nada pode atrapalhar esta vida de santidade que nós devemos ter com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é fácil a gente falar que ama a Deus, que ama as coisas de Deus, mas se a gente não abre mão de nada para consertar a nossa vida, muitas vezes pode ser um vício, muitas vezes pode ser pensamentos malignos, pode ser atos que não são conforme a vontade de Deus. Por isso que hoje em dia nós estamos cada vez vendo menos homens e mulheres de Deus fazendo realmente a vontade de Deus. Mas aí vocês podem perguntar, mas diácono, mas tem muita gente pregando a palavra de Deus de várias maneiras, mas Deus permite, porque Deus ele é um Deus que ele não vai atrapalhar a tua livre escolha, o teu arbítrio. A gente pode fazer o que quiser, a gente pode ter os dons de profetizar, de falar em línguas, de curar pessoas. Deus ele pode dar o dom esse dom para as pessoas, e Deus não retira os dons que ele dá. Então a pessoa vai continuar através de Jesus libertando, curando, mas só que naquele dia, no dia do final, ou se Jesus voltar para fazer a justiça na terra, ou se a gente partir antes, se a gente descer à sepultura, aí será então, pessoal, o nosso acerto de conta com Deus. A palavra de Deus diz que naqueles dias seria dias de muitos choros e ranger de dentes. Esse dia eu estava a pensar a respeito disso. Imagina, Jesus diz que o nosso nome ele deve estar no livro da vida. Amém, pessoal? Então aqui é o momento da gente buscar a Deus, fazer as coisas certas, para que o nosso nome possa estar no livro da vida. E para estar o nosso nome no livro da vida, nós devemos nos tornar filhos de Deus. Para Deus poder abençoar a minha e a tua vida, nós devemos a cada dia mais estar nos limpando. Porque nós devemos ter vestiduras brancas, diz a palavra de Deus. Então a cada dia que vem, cada dia que nasce, cada dia que passa, nós devemos estar mais firmes, fazendo as coisas que Deus quer. Devemos estar melhorando, não procurando esconder coisas embaixo do tapete. Que muitas pessoas elas não conhecem o nosso deitar, o nosso levantar, talvez no teu quarto escondido, no teu celular na mão, quando tu não está perto de ninguém. A pergunta é, será que nós realmente estamos levando Deus a sério como deve ser levado? Porque hoje na rede social nós temos visto todo mundo falando de Jesus, igrejas cheias, lotadas, e principalmente essas igrejas cheias e lotadas são aquelas igrejas que facilitam a pessoa a seguir a Jesus. Como assim, diácono? Vocês podem perguntar.
Tem pessoas que elas fazem uma igreja cheia de pessoas, de luzes, de festa, louvores, mas Jesus não está ali. Porque Jesus, ele não se encontra em lugares por causa da aparência, ou por causa da quantidade, ou por causa da multidão. Jesus, ele está onde há verdade, onde existe sinceridade. E pregar a palavra, irmãos, é uma coisa que não é tão difícil como muitas pessoas falam. Para mim, ser um pregador da palavra hoje, eu tenho que consertar a minha vida em primeiro. Como eu vou falar que Deus, ele é um Deus que cura, liberta, é um Deus que ele me perdoa se eu vivo no erro, no pecado. Então, que Deus venha hoje iluminar a minha mente, a tua mente, para te dar realmente um discernimento da palavra de Deus, que tu possa colocar os teus joelhos no chão e sentir a presença de Deus real e verdadeira. Que tu possa ler a palavra do Senhor, e a palavra de Deus, ela venha a ser a boca de Deus para falar contigo. Se tu olhar para os mandamentos, que é amar a Deus acima de tudo, que tu venha amar a Deus acima de tudo. O segundo mandamento também, que é que nós devemos amar ao nosso irmão como a nós mesmos. Então é inaceitável uma pessoa dizer que é de Deus e guardar rancor ou ódio no seu coração de uma pessoa, talvez de um parente, de um amigo. Enquanto você não ir se consertar com essa pessoa pedindo perdão, não estou dizendo que você deve andar com essa pessoa. Tem pessoas que é difícil, é até mesmo impossível da gente andar com elas, porque elas não combinam com a gente, não vivem da mesma fé que a gente. Então não há uma harmonia entre uma casa arrumada e uma casa bagunçada. Então simplesmente para Deus te dar aquela paz, aquele amor, aquela tranquilidade no teu coração, vai lá, mesmo que tu diga, mas não fui eu que errei, diácono. Tudo bem, Jesus também não errou e ele morreu por nós, pelos nossos erros, pelos nossos pecados. É por isso que hoje eu e você estamos aqui com essa oportunidade de poder falar do Evangelho, de pregar a palavra, de falar que Jesus cura, liberta, porque Jesus me curou, porque Jesus me libertou também. No passado eu bebia, no passado eu me prostituía, no passado eu fazia coisas erradas. Talvez pecados até de pouco tempo que eu pedi perdão e senti que Deus me perdoou. Então isso a gente tem que fazer. Pedir perdão a Deus, porque diz a palavra de Deus que nós erramos, que nós pecamos até mesmo em pensamentos. A palavra de Deus vai falar que nós não podemos evitar que as aves de rapinas, que são os pecados, que são as setas malignas, sobrevoem a nossa cabeça. Mas nós podemos evitar que elas façam ninho no nosso coração, na nossa cabeça. Amém, pessoal? Essa é a palavra para o dia de hoje, sexta-feira. Em nome de Jesus, que Deus toque no teu coração e que tu venha ver que realmente sem Deus nós não somos nada. Amém? Glória a Deus, fiquem na paz. Jesus te ama e eu também.